De volta aqui no nosso Rede Notícias, segunda edição, às 5h33, agora já com o vereador Uner Augusto, vereador de Belo Horizonte, pelo PL. Obrigada, viu, vereador, por ter vindo, por participar aqui conosco, né? O senhor já esteve aqui em outras oportunidades, né? Mas não aqui no estúdio da TV Horizonte. Não, primeira vez. Muito obrigado, Adriana, pelo convite. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui. Cumprimento todos os telespectadores e rádio ouvintes da Rádio América. Realmente um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre a nossa cidade, né, sobre política. Pois é, e falar sobre polêmica também, porque é o seguinte, pauta de costumes também sempre tem polêmica, né, Sim. vereador? É inevitável. E quando a gente falou do primeiro turno e desse projeto que estava em tramitação na Câmara a respeito dessa classificação, né, de blocos carnavalescos, eventos, né, artísticos, para evitar com que crianças, adolescentes tenham acesso a conteúdos impróprios, isso gerou muita repercussão, a gente comentou aqui no jornal, hoje pela manhã também eu falei com os nossos espectadores que o senhor ia estar aqui para esclarecer alguns pontos interessantes desse projeto. Porque quando a gente acessa o projeto, logo a gente se questiona, ou algumas pessoas se questionam, como eu te questionei também, quando a gente conversou antes a respeito do projeto. Não é uma forma de interferência na forma de educar, na forma como cada família educa as suas crianças, os seus adolescentes? Qual é o mote principal do projeto? O que vocês querem com ele? Primeiro, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse projeto de lei, né, que foi um dos primeiros a serem protocolados na Câmara ano passado. É o PL 11 de 2025. Então, quem quiser visitá-lo, né, é fácil entrar lá no site da Câmara, faço o convite para que realmente leia. E o projeto ele faz três coisas, na verdade, Adriana. Ele promove essa proibição para que as crianças não estejam naquele lugar que elas já não deveriam estar, que são lugares inapropriados, com exposição de nudez e tudo mais. Cita-se o exemplo de alguns blocos de carnaval e da parada LGBT, mas o projeto é amplo. Ele vale para todas as manifestações artísticas, culturais, públicas da nossa cidade. Mas respondendo principalmente a sua pergunta sobre educação, não se trata de educação, se trata basicamente de proteção das crianças da nossa cidade em ambientes, como eu disse, eminentemente adultos. Porque eu acho que se a gente tem alguma discordância sobre carnaval é bom ou não, não é isso que está em discussão, eu acho que a gente consegue entrar no consenso de que a gente está falando de um ambiente eminentemente adulto, né? Se a gente pega, por exemplo, o carnaval como exemplo, né? A gente está falando de um evento em que a Secretaria de Saúde, como a gente acompanhou agora, recomenda que as pessoas façam sexo com camisinha, né? Acho que essa não é uma comunicação para criança, né? O Ministério Público recomenda respeito às mulheres, né? Se há essa recomendação é porque há um ambiente propício a um desrespeito, né? A gente sabe que existem beijos forçados, esse tipo de situação. É um ambiente em que se consome bebida alcoólica, né? E se beber não dirija também é uma outra comunicação pública que é feita. E essa comunicação, acho que a gente também consegue chegar num acordo que não é direcionado para crianças, porque de fato crianças não têm acesso à bebida alcoólica. E se eu for falar da trilha sonora, a gente também acho que vai cair num consenso, né? Eu estava fazendo uma pesquisa dos hits do Carnaval 2026. Eu não vou colocar aqui para ouvir, porque eu acho que é música muito imprópria, mas o próprio nome já dá a entender, né? P de pecado, fitinha de biquíni, algumas coisas que, assim, também não são direcionadas para crianças, né? Então, a gente está falando de um ambiente adulto. Acho que isso está ok. O que o projeto tenta promover? Um certo limite para que, naquele ambiente que as crianças podem participar do carnaval, a gente sabe que existem os blocos, né, direcionados para a criança, haja uma proteção. Para que esse ambiente, que foi totalmente constituído para o público adulto, nesses lugares, haja uma proteção para as crianças. E como que seria isso na prática, vereador, esse mecanismo de fiscalização, de proteção? Sim. O primeiro deles é a classificação indicativa, né? Eu estou aqui no exemplo do carnaval, seria uma classificação indicativa dos blocos, que inclusive é uma proteção aos organizadores do bloco, aos organizadores do evento. Porque na hora que ele comunicou, olha, esse bloco aqui é para público adulto, mais 18, ou a partir de 14, 16 anos, porque as nossas músicas são assim, assado, acho que já dá uma segurança também para que ele tenha tranquilidade de colocar as pessoas ali na festa de forma responsável, né? E para a família também. Olha, eu não vou levar as minhas filhas, os meus filhos, num bloco
que eu sei que já se autoclassificou como 12, 14, 16 anos. Então, esse era o grande objetivo. Em nenhum momento o projeto, e isso seria inconstitucional, seria ilegal, ele quer proibir as crianças de irem ao carnaval. E mais, querem proibir ou violar o direito das famílias de levarem as crianças ao carnaval. Eu tenho uma visão do carnaval, mas eu sei que eu legislo para pessoas que pensam A e B. E seria uma coisa muito errada, né? Querer impor uma visão de mundo ou uma decisão que eu tenho para minha família para toda a sociedade. Porque ficou um pouco deselegante. O vídeo que vocês fizeram nas redes sociais, falando o seguinte: mais uma vez o conservadorismo venceu contra a esquerda, até utilizando uma música que a torcida do Galo canta e tudo mais. O senhor não achou deselegante, não? Olha... porque o senhor fala que está legislando para todo mundo, sim, né? Sim. E realmente... Mas a partir do momento que se impõe uma pauta conservadora, não cria essa... Então, eu não diria que seja uma pauta conservadora. Não? Sinceramente, Adriano, eu discordo porque, como eu disse, existe um consenso de que é um ambiente adulto, Sim. ou eminentemente adulto. E a proteção às crianças não deveria ser uma pauta de direita ou de esquerda, que foi, inclusive, o que eu conversei com os meus colegas de bancada. Eu falei, olha, isso aqui não se trata de um discurso religioso, um discurso ideológico, é a proteção das crianças, é aquilo que a gente sabe que gera um prejuízo, às vezes incalculável a uma criança, etc, etc, né? Quando a gente falou ali naquele vídeo descontraído, né, que a gente venceu a esquerda, nós não falávamos que havíamos vencido a esquerda, a população que é de esquerda da cidade de Belo Horizonte. A gente havia vencido um debate na Câmara daqueles que espalharam 1 zilhão de mentiras, isso é importante dizer, porque até alguns órgãos de imprensa, que eu tenho muito respeito, veicularam notícias dizendo que nós estávamos proibindo crianças no Carnaval de Belo Horizonte, o que de fato seria inconstitucional. E eu que venho do direito, estou lá na Câmara como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, eu falo, poxa, não dá para a gente tolerar isso, né? Então, assim, houve um momento ali no calor, né, de fazer essa resposta, de dar essa resposta aos nossos adversários políticos, mas com muito respeito. Hoje mesmo nós estávamos lá votando outras pautas importantes para a cidade e nenhum deles se sentiu discriminado, constrangido, mesmo porque eu também já fui alvo de muitas provocações nas redes sociais do outro lado. E eu quero saber mais, a gente quer saber mais sobre como que vai ser essa fiscalização, né? Como que vai ser esse controle de entrada nos blocos ou não. O senhor falou sobre outras pautas, eu sei que há projetos que foram votados, tem projeto também do empréstimo para pagamento de ônibus novos, mas a gente tem os hospitais filantrópicos precisando de dinheiro também. Enfim, gente, vocês estão vendo que a conversa aqui vai ser longa e tem ainda as articulações políticas. Sim, tem. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para o intervalo, nós voltamos em instantes. América TV, a TV católica dos mineiros. O futebol mexe com o nosso coração e a gente não vive sem esta emoção. Quer entrar em campo comigo? No Bola na Rede, a gente fala dos jogos, da parte tática e daquele golaço. Informação, opinião e descontração. Bola na Rede, de segunda a sexta-feira, à 13h. Oi, gente! Eu sou o Zé Carlos Piotto. Quer construir uma jornada com sentido junto comigo? Vamos conversar sobre qualidade de vida, relacionamento, envelhecimento saudável, espiritualidade e muito mais. Entrevistas, participações especiais e o nosso bate-papo que vai ser muito legal. Falando de Vida, de segunda a sexta-feira, às 16h. A informação que você precisa com credibilidade e responsabilidade. O que acontece em Minas, no Brasil e no mundo, tratado com ética, clareza e compromisso com a verdade. Rede Notícia, de segunda a sexta-feira, em 2 edições, ao meio-dia e às 17h. Valorizar. Em meio a tanto barulho, o que faz a diferença é ser relevante. A América FM 107,1 escolheu um caminho diferente. Informação com credibilidade.
conteúdo que faz sentido, uma audiência que confia. Milhares de ouvintes por minuto conectados por informação que importa. A América FM 107,1 não disputa ruído, disputa relevância. América FM, o melhor está aqui. Voltando do intervalo, para você que chega agora na segunda edição do Rede Notícias, 5 horas e 45 minutos, nós já iniciamos um papo e seguimos agora na nossa conversa com o vereador Uner Augusto, que está aqui com a gente, do PL, né? E trazendo, na verdade, a gente tem aí uma listinha de pautas, né, Adriana? Mas estávamos conversando especialmente sobre um projeto, né, polêmico que tem falado sobre a restrição ou indicações para crianças e participarem ou não, né, do Carnaval em Belo Horizonte. E aí estamos conversando aqui, o vereador falou especialmente sobre a questão da classificação indicativa, né, para os blocos. E aí a gente pensa, em caso de aprovado, né, já seguindo agora para o segundo turno, caso aprovado, quais as sanções previstas, né, para quem não seguir a lei? Há uma única sanção prevista no projeto, que é uma sanção administrativa, uma multa administrativa que, inclusive, é relativamente baixa, R$1.000 em caso de descumprimento. Não há nenhuma outra sanção no projeto prevista. Agora, a gente sabe também que a proteção à criança e ao adolescente, ela não se restringe à lei municipal. Já estou falando que é lei, é um projeto ainda, né? Mas a nossa Constituição Federal, né, inclusive ela estabelece como absoluta prioridade a criança e o adolescente, então há possibilidade de uma punição no nível constitucional e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque o adulto que expõe a criança a cenas inapropriadas, a gente está falando aqui do Carnaval, então a gente pensa muito em nudez, a esse ambiente, né, de alguma coisa, né, envolvendo pudor, conteúdo adulto, ele incorre em crime. Então, essa punição, que vai para além da esfera municipal, já é possível também de ocorrer, e eu faço votos de que haja essa fiscalização por parte do Ministério Público ou dos órgãos competentes. Como é que vai fazer? De uma forma muito prática, os blocos, por exemplo, com classificação indicativa, vão ter que ter controle, vão ter que ter um tipo de controle de acesso, né? Mas só que o Carnaval, vereador, são manifestações muito espontâneas, né? Então, junta um bolinho de um lado, junta um bolinho de outro, e aí junta um bloco e vai todo mundo caminhando junto, enfim. É difícil, né, ter esse controle. É um desafio. É um desafio. A fiscalização para a aplicação de qualquer lei é sempre um grande desafio, né? A gente está falando dessa lei específica, né? E vai ter o desafio dessa fiscalização, mas essa lei certamente ela vai depender de uma regulamentação do Poder Executivo, né? Que nós, vereadores, não temos competência legislativa para descer no detalhe, né? A forma como essa classificação indicativa, a fiscalização vai ocorrer, nós vamos saber no futuro, quando o projeto de lei, se Deus quiser, né, para a alegria do cidadão de Belo Horizonte, for aprovado. Mas hoje nós temos, por exemplo, a fiscalização da própria prefeitura, né, que pode ir até esses locais e fazer, né, a abordagem conveniente para que retire a criança daquele ambiente ou alerte o pai, né? É possível uma fiscalização do próprio Ministério Público, é possível uma fiscalização do Conselho Tutelar e é possível uma fiscalização dos próprios foliões, né? Eu sei que a grande maioria das pessoas que leva crianças para o Carnaval é composta por pessoas conscientes. Eu imagino que sim. Eu penso isso, porque vai muito do bom senso, né, de cada família. Vai, mas a gente sabe também que quando a gente coloca o logo da prefeitura, um logo institucional, isso já gera uma expectativa no público em geral de que aquilo ali é um ambiente controlado. E a gente sabe que muitas vezes não é. Eu citei um exemplo ontem, só para concluir, na Câmara Municipal, que todo bloco de Carnaval tem um microfone, né? O que custa a pessoa que está conduzindo o bloco, de tempos em tempos, falar no microfone, olha, esse bloco, ele é para crianças a partir de tantos anos. Gente, vamos cuidar das crianças, não vamos deixar perder. Pode também alertar nesse sentido, né? Eu acho e a expectativa, vereador, é de que, se aprovado, ele já passe a valer para o Carnaval deste ano? Não, é impossível praticamente, porque o projeto ele foi aprovado em primeiro turno e agora ele volta para todas as comissões.
vai passar na minha comissão e tem muitas emendas ao projeto, depois passa na Comissão de Administração Pública, se não me engano, depois passa numa outra Comissão de Direitos Humanos, que é composta majoritariamente por vereadores que se opõem ao projeto. Então, assim, eu acho que ele vai demorar bastante e, se vier a ser aprovado, quem sabe o carnaval do ano que vem. Mas, lembrando, a proteção à criança, ela já vale por previsão constitucional e por lei federal, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu desejaria muito que, além da cartilha que a gente viu que a Secretaria de Saúde emitiu, né, para que os foliões possam curtir bem o carnaval, a gente tivesse uma cartilha também que fosse orientada para a proteção das crianças e dos adolescentes. Eu venho falando há muito tempo lá na Câmara Municipal, agora já extrapolando um pouco o assunto, que a gente não tem uma política pública voltada para a criança e para o adolescente, né? Eu tenho batalhado muito nesse sentido. Eu, juntamente com outros vereadores, criei a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente na Câmara Municipal. Já temos 26 membros dessa frente parlamentar e também tem um projeto de lei que tenta dar início a uma política pública de adoção, porque em Belo Horizonte nós temos apenas 2 políticas públicas de adoção: a adoção de animais e a adoção de jardins de chuva. São coisas boas, mas não temos uma política pública de adoção de crianças. E eu acredito muito que a comunicação, e a gente está na era da comunicação, né, ela pode ajudar bastante, né, se nós fomentarmos como poder público, né, a adoção, né, sobretudo de crianças na nossa cidade. Isso vai ser um belo passo que a gente vai dar na nossa cidade, de inclusão, inclusive, né? A prefeitura precisa adotar também os hospitais filantrópicos. Ah, sim. Mudando um pouquinho de assunto, porque a gente tem que trazer esse assunto aqui em pauta, aproveitando aqui a presença do senhor. A gente sabe da dificuldade dos hospitais filantrópicos e a gente sabe também que há um pedido de empréstimo da prefeitura para se pagar ou comprar uma nova frota de ônibus articulados. Como que isso está repercutindo entre vocês? O que o senhor pensa a respeito disso, né? Quais são as prioridades da prefeitura? O que o senhor acha que deveria ser prioridade? E até porque, só complementando, o próprio Ministério do Trabalho, né, encaminhou durante a discussão entre hospitais, com os hospitais, com os gestores desses hospitais, exatamente que a Câmara faça essa interlocução, né? Então, sim. Eu acho que essa talvez tenha sido a maior lambança que a prefeitura fez nos últimos anos, né? Com saúde não se brinca, né? Os hospitais filantrópicos, eles são responsáveis pelo atendimento a milhares de pessoas, não só de Belo Horizonte, mas de toda a região metropolitana, né? O Hospital São Francisco, por exemplo, que emitiu uma nota dizendo que 2 pessoas morreriam por dia caso os serviços parassem, ele é o hospital responsável por atender pessoas que sofrem um infarto. E a gente sabe que o infarto é aquele... Cada minuto conta, né? Se você não atende a pessoa em poucos minutos, ela vai sofrer sequelas e vai virar óbito. Mas, para não fugir da pergunta, né? O Poder Executivo, ele recebeu esse recurso da União, ou seja, do Governo Federal e do Estado. Esse dinheiro não é da Prefeitura, isso é importante ser dito. O dinheiro que está na conta da Prefeitura até hoje, eles já sinalizaram que vão pagar em breve, esse dinheiro não é da Prefeitura de Belo Horizonte, é dos hospitais. Ele passa por uma determinação legal, né? Ele passa pela conta e chega até os hospitais. E os hospitais, eles já provisionam as suas despesas pensando no recebimento desse recurso. E existe uma lei que determina o prazo de 5 dias para que a Prefeitura repasse esse dinheiro para os hospitais filantrópicos. Esse prazo não foi respeitado. Ao que me consta, a Prefeitura, ela quis, de posse desse dinheiro, lucrar com os juros desse grande volume de dinheiro durante o prazo que o dinheiro permaneceria nas contas públicas, né? Então, se ele ficasse mais um mês, isso renderia alguns dividendos para a Prefeitura e depois ela faria o repasse do valor devido. Isso foi o que me chegou. E eu acho que é um grande erro, porque não tem dinheiro que pague o prejuízo que esses hospitais estão passando. Todos eles, né? Santa Casa já sinalizou, o São Francisco, acabei de dizer, Sofia Feldman, Baleia, que inclusive se transformou em 100% SUS recentemente. Então, assim, é triste a gente ver que a saúde, que talvez seja consenso entre nós também, que deva ser prioridade, não é prioridade nessa administração. Em relação à política, que a gente já tem 2 minutinhos aqui para finalizar. Poxa.
O senhor permanece na Câmara? Permaneço, graças a Deus, né? A não ser que haja aí uma mudança de conjuntura muito grande, né? Eu quero concluir o meu mandato, né? Eu tive uma passagem muito rápida na Câmara em 2023 e eu tenho muito o que fazer ainda por Belo Horizonte. Pelo menos eu sinto que eu tenho muito a entregar e tive uma experiência boa até agora na presidência da Comissão de Legislação e Justiça e quero conhecer mais a cidade, quero visitar mais as ruas, os bairros, as regiões da cidade, encontrar com mais pessoas para fazer alguma coisa que realmente transforme a vida das pessoas. Estou lutando pelo Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima, lá na Rua da Passagem, no bairro Serra, né, na Vila Marsola. Se Deus quiser, ainda durante o mandato, a gente, né, colhe os frutos dessa luta. Então, tem muita coisa para fazer e não quero, né, estar fora do mandato, né, fora da Câmara Municipal, sem entregar isso às pessoas, um compromisso que eu assumi. E PL agora, na articulação para governo de Minas, né? A gente viu ontem uma reunião com o presidente da FIENG, Flávio Rosco, nessa tentativa de filiação ou não. Como que o PL está caminhando? Sim. Bom, o PL se constituiu como o maior partido de direita do nosso país, né? Em Minas Gerais, nós temos um grande desafio que é manter um governo que não seja de esquerda, né? E a pré-candidatura do vice-governador Matheus Simões, tudo indica que nós vamos, né, caminhar em uníssono com o vice-governador Matheus Simões. Nicolas, que é a nossa principal liderança hoje no Estado, já sinalizou isso, né, gravou um vídeo com o Matheus semana passada, é o nosso presidente municipal, mas eu acho que a gente ainda está um pouco distante das eleições para poder cravar. Há algumas arestas ainda a serem reparadas, mas eu acho que uma direita unida, né? O vice-governador fez um excelente trabalho à frente do governo, com o governador Zema, e me parece que esse é o caminho hoje que tem se desenhado. Mas política a gente sabe como é, né? Até lá muita coisa ainda vai acontecer. Vai acontecer. E aí vai ter muitas oportunidades, vão ter mais oportunidades. O senhor vir aqui, né, conversar com a gente, porque o tempo, às vezes, é curto, né? E quando a conversa vai rendendo também, ele acaba muito mais rápido. Vereador, muito obrigada, tá? Pela presença, por estar aqui, né? E hoje, mais cedo, eu falei, o vereador não foge das perguntas, não. Não foge mesmo, não. Não, fujo não. Né? Não tem nem como fugir, porque a gente sempre fala aqui que o debate, ele precisa ser aberto, né? O debate, ele é muito rico, o embate, ele empobrece. Exatamente. Né? Mas o debate, ele é sempre muito construtivo. E foi bom que a gente trouxe aqui todos os pontos, né, em relação a esse projeto tão polêmico também. Muito obrigada, então, vereador. Obrigada, Adriana. Pois eu queria te agradecer, Letícia, hoje comigo aqui. Obrigada, querida. Volta outras vezes. Volto tá? Sim, né, gente? A casa aberta e volto, vereador. Portas abertas para nós, né, vereador? Obrigado. Agora são 5h57. Você fica agora com a Hora Mariana, na companhia do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Na sequência tem o texto mariano direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. O Rede Notícia volta